E aí, pessoal? Então, agora eu vou finalizar a parte de até uns 10 anos, fazer um breve resumo aí dos 5 até os 10 para vocês entenderem. Então, eu comecei a falar dos 5 anos, né, para frente, vou contar toda a minha vida aí, um pouco, gente, porque tem muita coisa que eu vou falar mais para frente, mas é para vocês entenderem como as drogas surgiram na minha vida. E como eu disse, sempre fui muito curiosíssimo, curioso ao extremo, 100%. Isso aí eu, sem dúvidas nenhuma, eu reconheço isso. Por um lado é bom, por um outro é ruim. E então eu sou de 1980, para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Então, em 1990, já em setembro, meu pai já estava na terceira casa dele, eu com 10 anos de idade, a minha irmã com 14 e meu irmão mais novo com 9. Os outros 4 irmãos já não moravam com nós mais. E então essa época foi uma época de começava as descobertas. Como eu te disse, a minha primeira bebida foi o álcool. Com 7 anos eu já tinha tomado a primeira vez. Sim, gente, com 7 anos. Pegava o pirulito escondido de todo mundo, mergulhava na cerveja e bebia. Então essa foi a minha primeira sensação de bêbado. Bêbado, literalmente bêbado, que eu não conseguia ficar em pé. Por que isso, gente? Eu fui tão curioso que todo mundo falava pra mim, da minha família, não, isso não é pra criança, isso não é pra criança. Só porque criança é aquilo. Quando você não fala que não é pra criança, principal, eu tô dizendo de mim. E toda criança é assim, aí que ela vai lá e insiste. E com 7 anos eu tive essa sensação, tive várias sensações no meu corpo que naquela época eu não conseguia entender, mas só porque o organismo já capta, o cérebro assimila aquilo e aquilo ali fica armazenado. Então, passado mais ou menos aí um ano, eu tive uma coisa que naquela época eu não conseguiria entender, porque ninguém nunca tinha falado nada comigo. Eu tive vários exemplos, né? Tanto positivos como negativos naquela época. E criança é isso. O que ela vê de exemplo, ela vai fazendo. E eu sou bem sincero para vocês, sempre fui curioso, e todos os exemplos que eu via, todas as coisas que eu via, eu queria entender por que aquilo e por que a gente estava fazendo isso, certo, pessoal? E era mais ou menos isso. Então eu passei aí por essa questão do abuso sexual, criança, fui ameaçado nessa época, que não era para contar. A pessoa sabe induzir a criança, né? Hoje eu consigo entender isso. E aí por que eu estou dizendo isso? Mais os conflitos familiares em relação ao uso de álcool do meu pai. Volto a repetir, ele era uma excelente pessoa. Minha mãe nunca pôs nenhum tipo de álcool na boca, nem cigarro. E já nesses 10 anos, a gente já treinava numa escolinha de futebol aqui da cidade de Uberlândia, né? Eu e meu irmão, futebol de salão. Disputamos vários campeonatos. Meu pai assistia a gente sempre. E foi muito bom essa época, quando a gente começou, de 10 até um determinado tempo, vocês vão saber mais pra frente. Por quê? Porque tem até que agradecer o Alan, né, o Alan da Prede Minas. Nessa época eu já tinha 10, meu irmão 9, e ele ia nas escolas, a gente tinha que apresentar o boletim escolar. Se a gente tivesse nota vermelha, a gente não participava daquele semestre, a gente ficava fora. Então ele foi uma pessoa muito importante para mim, embora eu nunca tive a oportunidade de dizer isso para ele, porque naquele futebol a gente aprendeu, e todo mundo que treinava lá na Prede Minas, a gente aprendeu muita disciplina, muita disciplina. E foi muito importante para mim, porque eu aprendi a perder, aprendi a ganhar e aprendi a empatar.
Então tive várias vitórias ali, meus amigos aí da época tudo participavam lá com a gente, eu, meu irmão, enfim. Foi muito importante isso para mim, mas nesta época eu já comecei a sentir umas sensações diferentes no meu corpo que eu não conseguia entender. Porque eu tinha vários exemplos para seguir da minha família. Só porque há 30 anos atrás, em 1990, o diálogo entre pais, que como meu pai era homem, ele que tinha que conversar comigo. Então eu já comecei a sentir atrações, emoções relacionadas a outras pessoas, como assim, que eu dizendo, a mulher, a criança, né? Então eu já comecei a gostar de meninas, só porque aí vem um lance muito esquisito dentro da minha cabeça. Pera aí, aquela pessoa lá naquele tempo fez aquilo comigo, pediu para mim não contar para ninguém. Como eu não entendia sobre relações sexuais, nunca foi dito para mim isso. Olha, filho, se alguma coisa fala com a gente, meu pai e minha mãe sempre me davam exemplos bons, mas assim, a forma como eles foram criados, geralmente foram o que eles passaram para a gente, uma coisa mais calada. São super conservadores, e tudo certinho, só porque esses tipos de diálogo a gente não tinha, diálogo como drogas, sempre só era o álcool. Eu nunca tinha ouvido falar de maconha, cocaína. Nessa época não existia o crack, né? Existia o loló, o lança-perfume, o chá de cogumelo, peladona. Só que nessa época ainda não existia falar, eu nunca tinha ouvido falar disso. Então meu pai não tinha esse diálogo comigo. E aí eu comecei a gostar de uma menina, lembro o nome dela até hoje, Juliana. Ela tinha um irmão que chamava Juliano, é difícil, né? Não tem como esquecer. E aí começou a surgir os conflitos na minha mente. Cara, aquele cara fez esses abusos comigo, e agora eu tô começando a sentir atrações para uma pessoa de outra coisa. Então eu não sabia identificar isso. Então quando eu comecei a entender, eu vi que aquilo que a pessoa tinha feito comigo era uma sensação, era uma coisa errada. Só porque aí eu não conseguia falar para ninguém, porque a dificuldade de falar mesmo, vergonha, porque com 10 anos eu já comecei a ter um entendimento, já comecei a andar mais com meu pai, então meu pai sempre falava, bebe uma aqui, bebe aqui, resumindo para vocês, né? Toma um golinho para você virar homem. Então eu não sabia o que era preservação do corpo, né? Masturbação. É isso aí, galera. O canal é isso aí. O canal é rasgado mesmo. Eu não sabia o que era masturbação. Eu não sabia que eu crescia pelos. Enfim, então uma série de coisas que eu não sabia e que eu fui aprender sozinho. Então aí vocês imaginam como estava a minha cabeça, começando a gostar de uma menina, e um tempo atrás uma pessoa tinha abusado de mim, e aquilo começou a me criar alguns sentimentos, como ódio, ira, nojo. Eu comecei a ter nojo de mim, eu comecei a me isolar, e aí eu comecei a buscar coisas comecei a ficar rebelde. Mas como que você está entendendo isso? Simples, gente. Eu tenho 10 anos de tratamento com psicólogos. E para mim começar a adquirir uma forma de tratamento para me livrar das drogas, eu tive que voltar ao meu passado lá atrás e começar a entender. Gente, só para vocês terem ideia, eu consegui falar abertamente sobre o abuso sexual que eu sofri com 35 anos para as pessoas. Sim, para a psicóloga primeiro, o grupo. Hoje eu falo abertamente para todo mundo, mas eu tinha ódio, comecei a criar um ódio tão grande, a vontade de matar essa pessoa. Eu conheço essa pessoa hoje. Hoje ela não me conhece porque eu mudei muito. Na época ela já era mais adulta, e então eu comecei a vigiar essa pessoa com a idade maior, né, para tentativas de realmente matar essa pessoa. Falo isso para você porque acontece. Então eu fui começar tantos sentimentos e eu não conseguia lidar com todos esses sentimentos.
Então, nessa época de 10 para 11 anos, eu comecei a sair mais com o meu pai, que a gente trabalhava, jogava bola, estudava, trabalhava com ele, e meu pai ensinava para mim, para o meu irmão, para todas as coisas boas possíveis da vida. Isso em 1900, final já de 1990. Então esse é um resumão aí que eu estou fazendo até os 10 anos. O próximo aí vocês já vão ver dos 11 aos 12, vocês já vão ver que tem coisas aí que eu já comecei a fazer que crianças hoje de 12 anos já fazem, porque o mundo está completamente distorcido. Mas naquela época não, naquela época você não tinha internet, você não tinha nada dessas coisas, né? Então o diálogo hoje é muito importante, a gente ter diálogo com os filhos, falar abertamente de todas as coisas, assim como eu falo hoje para o meu filho: filho, o papai já passou por várias coisas assim, com drogas e assim, não é legal, filho, então não segue o exemplo, alguns caminhos que eu segui, porque se você seguir, você vai se dar mal, você vai prejudicar toda a tua família e principalmente você. Então, pessoal, até os 10 anos eu vou contar mais ou menos isso, que agora vocês vão começar a entender os sentimentos que eu fui tendo e comecei a me travar. E aí eu comecei a externar de algumas formas, com agressividades, isolamento, rebeldia, ira, e aí vai. Então, pessoal, fica aí a dica, certo? Qual que é os exemplos que vocês estão dando aí para as crianças que estão perto de vocês? Porque eu vi todo tipo de exemplo. E assim como hoje, tem muito mais exemplos para as crianças verem do que na minha época, há 30 anos atrás. Então, familiares, estou dizendo familiares, não é só pai e mãe, é primos mais velhos, é tios. Qual que é o exemplo que você está dando perto de uma criança? Você está falando um palavrão? Você está falando que o homem tem que beber, a criança tem que beber, ou isso ou aquilo, incentivando ela a namorar com a idade que não é ideal para aquilo, porque ela não está totalmente formada. Eu não sabia esse tipo de coisas, entendeu? Então eu aprendi sozinho, na marra. Meus pais foram super educados com a gente, nos ensinou as coisas corretas, mas em questão dessas coisas assim e outras coisas mais, eles não tiveram essa abertura com nós, entendeu? Então assim, aí dificulta muito o crescimento de uma criança, porque aí ela tem que aprender sozinha. Então, pessoal, fica por aqui, né? Até os 10 anos aqui fechou. Se vocês quiserem saber mais alguma coisa, vocês podem perguntar, que estou aí para revelar, certo? Tudo que vocês quiserem perguntar aí, eu estou aí para revelar. Lembrando, certo? Nós estamos com 238 inscritos. Eu lancei um desafio, né, que é os 1000 sociais. É um projeto para ajudar crianças, para ajudar todo mundo, certo? Quando tiver 300, aí eu vou aceitar qualquer desafio que vocês proporem aí para mim, eu vou cumprir. A cada 100 inscritos aí agora, vocês podem pôr um desafio que eu vou cumprir. Galera, estou no meu horário de almoço, tá na hora de trabalhar. Abraços!